A nossa meta hoje é discutir a produção de resumos, né? Falar sobre isso. E a gente tem também um material mais geral sobre pesquisa em ciência social, nessa área social, que eu acho que é legal a gente olhar também. Alguma preferência? Ou eu posso ir no índice que eu mesmo elaborei aqui? Estou sempre aberto. Aqui vocês podem abrir o microfone a qualquer momento também, tá, gente? Pode ir no seu índice mesmo, professor. Então tá. Eu vou dar uma sequência no que eu estava vendo semana passada. Então, peraí, deixa eu só abrir. Qual é? Vou diminuir um pouquinho. Tá aqui, né? Então, o Antônio Carlos Gil vamos dizer que faz dupla aí com o Severino, Antônio Joaquim Severino, na questão da produção de livros, enfim, estudos sobre metodologia mesmo na área de pesquisa social, né? Então eu quero falar um pouquinho dele. Semana passada eu falei do Severino, e é bem interessante o que ele coloca, né? As coisas que ele coloca como fontes que a gente tem mesmo, né? No estudo do que a gente pode chamar de ciência social, né? Então, em primeiro lugar, qual a natureza da ciência social, né? Quando a gente fala a palavra ciência, muitas vezes vem aquele peso de ciências exatas. Muita gente pensa, né? Tem aqueles estereótipos horrorosos, né? O cientista é um cara maluco, tal, né? Todo cientista, as pessoas que desenham com jaleco branco, né? E a gente sabe que não é por aí, não necessariamente, né? Mas, enfim, eu vou colocar para vocês as diferentes, vamos dizer, vertentes, as diferentes formas que o Gil aponta para o conhecimento do mundo. Como que a gente conhece as coisas, né? Então, vamos lá. O conhecimento do mundo se dá, por exemplo, pela observação, né? A gente está observando as coisas, não precisa estar numa sala de aula, não precisa estar na universidade, e a gente aprende vendo, muitas vezes, né? E aí, o que acontece? Tem um filtro envolvido nisso, né? O filtro dos nossos próprios olhos, né? Quer dizer, a gente tem que voluntariamente, né? Muitas vezes é isso, né? A gente está prestando atenção para alguma coisa. Muitas vezes aquela história a pessoa está conversando em casa, né? Às vezes pai e mãe, às vezes os amigos estão conversando ali e tal. Não repara, ninguém presta atenção, tem uma filhinha lá, uma menina de 6 anos, está ali quietinha, parece estar brincando, de vez em quando ela para, está vindo. Gente, ela está observando. Ou seja, ela está aprendendo também, ela está conhecendo, não é só com o brinquedo ali, ela está conhecendo porque ela está atenta ao entorno também, muitas vezes, né? E nem sempre as pessoas se dão conta disso, né? Então, às vezes, não fala, nossa, aí fala, putz, olha, tem uma criança ali, tá, ó, toma cuidado. Tá. Então, a observação é uma primeira forma, né, da gente conhecer as coisas. Bom, tem outra dimensão aí de conhecimento que surge, né, que a gente que é muito forte, né, que é a questão das crenças, né? São coisas que a gente aprende, né? Então, desde pequeno, vamos dizer assim, você não necessariamente escolheu aquilo, mas você nasce num certo ambiente, você tem contato com pessoas de um certo ambiente e você aprende ou apreende, até podemos dizer, certos costumes e tradições, né? Então, sei lá, minha avó era italiana, então tinha uma coisa o Natal era uma festa muito importante, né? E aí o Natal estava associado com um cardápio ali já mais ou menos estabelecido. Tinha uma coisa muito tradicional, que é a rosca italiana, né? Como é que faz a rosca e tal? E tinha toda aquela conversa. Então, no final de ano, a gente sabia, aquele era uma espécie de conhecimento que a gente aprendia, era uma tradição, né? Tá, eu estou colocando a questão da tradição, mas muitas vezes são as crenças, né? São as crenças, pode envolver a religiosidade ou não, né? Tem a crença da superstição, né? Ó, cuidado que não sei quem passou ali e, né, caiu, machucou, toma cuidado. Tá? Às vezes não é uma coisa objetiva, é aquela coisa que contam, né? Crendice, né? Do tipo, passou embaixo da escada da azar, sabe essas coisas? Viu gato preto, nossa, gato preto.
são coisas que a gente não, vamos dizer assim, num primeiro momento elas chegam para a gente. Você não escolheu isso, você não inventou, mas aquilo alguém conta para você. E se você perguntar, mas qual a origem disso? Né? E a pessoa dificilmente vai saber falar, não vai saber, né? De todo modo, aquilo chegou para você. Bom, outra forma de conhecimento, né? Pela ficção, né? E, inclusive, até pela poesia também, pelo lirismo, né? Pela canção, no sentido de que são produções, vamos colocar assim, produções culturais, tá? Para ser mais amplo, mais correto até. As produções culturais, muitas vezes, são ficcionais, né? São criações, mas, então, vamos lá, são criações, saiu da cabeça de um sujeito, né? Por que eu vou dizer que isso é um conhecimento do mundo? Será que isso não é somente o conhecimento daquela pessoa, né? Quando alguém fala, conta para você alguma coisa, ou canta, né? Ou se contar em versos, né? Eu estou aprendendo sobre essa pessoa ou estou aprendendo sobre o mundo? Na verdade, são as duas coisas, vocês compreendem isso? Por quê? Porque toda a criação humana, e se vocês discordarem, vocês podem me falar, mas a criação humana, ela se baseia no mundo, né? O cara está criando alguma coisa com base nas crenças também, indiretamente é isso, com base na observação, ele viu aquilo e quis cantar a respeito, quis compor a respeito. Tá, os trovadores medievais, né? Que não deixam a gente mentir, aconteceu alguma coisa, ele, né? Os jonglés, os cantadores, e no Nordeste também, que ia lá na praça e falava em versos sobre algo que está acontecendo. Então, a produção cultural, mesmo quando ela é ficcional, ela é criada a partir do mundo, ela é inspirada no mundo. Então, a gente consegue, se a gente... Eu estou falando isso para vocês, especificamente pensando no serviço social, porque acho que é claro para vocês que uma função... vocês vão precisar ouvir, é muito importante, né, o saber ouvir, né? Então, de repente você vai ouvir aquela pessoa conta um caos, né? Começa a te contar uma história e às vezes aquilo não... Você pergunta uma coisa, como é que estão as condições aqui? Você está sendo bem atendido? Tá? A pessoa começa, não, porque a minha avó... É importante, porque nesse momento você também está conhecendo mais daquela comunidade, daquela pessoa, enfim, daquele contexto, vamos dizer assim, né? É uma outra forma, né? E isso mesmo se for ficcional, está relacionado, né? Por exemplo, quer ver? Eu vou contar para vocês, trabalhos em escola. Vou na escola, uma coisa que eu fazia bastante. Ia numa escola, fazer uma oficina literária, né? Trabalho com cordel. Eu chegava lá e normalmente os professores pedem para a gente falar de um assunto. Fala de um assunto, fala de celular que não pode usar na sala de aula. Eu falo, pô, gente, eu não vim aqui para isso, eu vim aqui para saber o que os alunos querem falar, o que os estudantes se interessam, né? E muitas vezes, e aí eu conheço, né? Aí eu fico conhecendo o que está na cabeça dessa moçada, né? Então, por exemplo, muitas vezes aconteceu de alguém falar, vamos criar uma história, vamos inventar uma história junto, vamos. E a gente começa, e aí, por exemplo, uma das histórias, eu lembro que era uma moça rica que ficou apaixonada por um menino pobre, sabe aquelas coisas meio... Tá, tem um viés aí de filme, de romance, sei lá o quê, mas tem uma questão social, aí começaram a contar, não, porque... Mas aí o pai não deixava, e tinha problema... Então, ali você vai entendendo todo um contexto, quando você vai puxando o fio, sabe o fio da história, vai aparecendo muita informação, muito interessante, né? Muito bem. Outra fonte de conhecimento que eu vou dizer para vocês, essa aqui atualmente é a que eu acho mais polêmica. Está relacionada com a autoridade. Essa palavrinha já, né, não é das mais agradáveis para alguns de nós, mas assim, existe de fato um conhecer o mundo a partir da autoridade. Eu não estou dizendo, vamos dizer assim, eu não estou dizendo que é bom nem ruim, eu estou falando das formas, né, que a gente tem de apreender e de conhecer as coisas. Então, muitas vezes as pessoas prestam muita atenção ao discurso, né? Então, a autoridade, o cara foi lá, fez um discurso, tá? Claro, isso é muito importante, revela muitas coisas, né? Sobre visão de mundo mesmo. Mas, muitas vezes,
os exemplos, né? Atitude. Então, às vezes ele falou uma coisa, mas a atitude foi diferente, né? Ah, isso é muito importante, mas você percebe que ele não está dando importância, sabe? Então, essa questão da autoridade, a autoridade, ela tem a sua escala de valores, né? E essas coisas não são discutidas abertamente com as pessoas. Às vezes nem a pessoa que está falando, às vezes ela não tem clareza disso, não para analisar. Mas aquilo está ali. Então, os exemplos, né? A maneira como se porta diante de uma situação, muitas vezes as pessoas aprendem pelo exemplo, né? Vamos dizer assim, até Freud falava isso, né? A questão do grande pai, para quem se interessa por esses assuntos, né? A psicanálise pode ser fantástica para ajudar a gente a entender o ser humano, né? Então é aquela visão da autoridade como se fosse o grande pai, é um pai coletivo, é um cara que, né, dá as diretrizes, né? E isso pode ser problemático às vezes, né? Mas está lá, está dando exemplo. Tem espaço, às vezes, na mídia, né? Então aquilo chega, não é questão de gostar ou não gostar. Queira você ou não, é muito difícil você se ver livre disso. Então, existe um conhecimento, um filtro aí, que é essa voz da autoridade, diferentes autoridades, tá, gente? Tô pensando, pode ser político, mas pode ser diferentes tipos de autoridade, autoridade universitária, né? Enfim, aquele cara que tem um título, muitas vezes, né? Aquilo tem um peso, e aí as pessoas, nossa, presta atenção, né? Existe uma questão, no mundo todo, né? Mas no Brasil tem muito forte. O cara é rico, é milionário, sei lá. Não sei por que as pessoas colocam isso como se fosse assim, como se desse algum direito do cara ter autoridade e que os exemplos dele devessem ser seguidos ou enfim olhados com atenção. É um pouco estranho, né? Tem essa questão da mídia, da exposição, e a autoridade pode ter um viés econômico, mas pode ter um viés também da visibilidade mesmo. Tá aí o BBB também, que não nos deixa mentir, as pessoas ficam discutindo horas, né? Não estou fazendo juízo de valor, estou só comentando, né? E aí um fato, um exemplo, um gesto, uma fala, né? Aquilo reverbera, né? Então a gente vai conhecendo o mundo, né? Opa, que mundo é esse, né? Pá. E tem a questão da racionalidade, né? Que aí, vamos dizer, são os pensadores que compartilham suas reflexões, né? O exemplo do racionalista extremo foi Descartes, né? Aquele que falou, penso, logo existo e tal. Mas a gente tem essas autoridades que são, vamos dizer, os doutores, os racionais, aqueles que tentam ser menos apaixonados e... Não, pera um pouco, mas se a gente fizer nesse ritmo, né? A gente tem hoje 5 milhões de vacinados no Brasil, ao longo de, sei lá, 5 semanas. Acontece que a gente tem 215 milhões de pessoas, então se a gente parar para pensar, vamos precisar de 215 semanas, isso é um absurdo, não dá para a gente ficar 4 anos esperando, né? Porque o vírus não espera. Então, aí é a razão. Aí vai falando, vai pensando, e a gente vai conhecendo quando, né, para e começa a refletir junto, né? Muito bem. São várias as formas de conhecer o mundo. Porém, todas elas estão sujeitas a questionamento, tá? Estão sujeitas a contestação. Quero brincar com vocês, vamos ver se alguém aqui pode me falar um argumento crítico para essa questão da observação. Será que pode acontecer um engano? Você pode aprender uma coisa errada observando? Alguém acha que pode dar? Pode falar. Sim, pode sim. Você Pode acontecer, pode estar, né? você pode estar tendo uma visão momentânea de mas que não seja assim diária aquele negócio. Se for momentâneo, você vai julgar a pessoa ou a coisa pela que está vendo agora. Você pode criar um juízo sobre aquilo que assim o que não é decorrente daquilo ali. Sei lá, se é isso mesmo. Quer ver? Está me ocorrendo uma questão bem simples, né? A questão do ponto de vista fisicamente falando, né? O exemplo é a gente hoje em dia no futebol tem o VAR, né? Aquele negócio de árbitro de vídeo. Então você vê de um ângulo e você fala, nossa, pênalti, aquilo ali, que absurdo, o juiz está comprado, como que não viu? É um ponto de vista.
Aí tem mais, sei lá, 4, 5 câmeras, tem o vídeo, vai verificar, fala, nossa, não foi mesmo. Eu que tive a impressão errada. Ou seja, é um exemplo cotidiano, mas é para a gente ver que, de fato, a questão da observação tem um filtro, né? A gente não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, então, necessariamente, querendo ou não, a nossa visão, ela tem limitação, né? Ok. A questão das crenças, será que pode ser contestada também? Sei lá, muitas gerações, a minha família fala, meu pai, meu avô, meu bisavô, então eu vou acreditar. E aí, tá bom para vocês assim, ou alguma vez falaram alguma coisa que você falou, não, pera um pouco, isso aí também tá demais. Eu escuto Zé em casa, professor. Eu tenho um filho que faz física, né? Não tem um cara que contesta mais as coisas aqui em casa que ele. Tem coisa que eu nem falo mais com ele. Religião, então, eu nem falo mais com ele. Nossa, E olha não dá aqui, mais, não dá. mas que legal, cara, você tem um físico em casa, eu sou físico, você sabe, né? Eu sou formado em Mesmo? física. Eu tenho a música na minha vida, tenho toda a literatura, a questão das humanidades, mas eu tenho diploma de físico, cara. Pode um troço desse. Então é interessante, né? E depois eu posso compartilhar com vocês, se tiver interesse, ou mando para o Ricardo um texto sobre ciência e fé. Que é porque assim as pessoas também acham que eu questiono isso, que assim uma coisa não pode casar com a outra, não pode combinar com a outra. Então tem que ser ou isso ou aquilo. E eu sou meio contra, eu questiono isso, sabe? Eu acho que há espaço, né? Gosto de pensar nisso. Acho até, gente, que vocês que são do serviço social têm como, acho que uma missão de vocês é fazer as coisas, produzir as coisas pensando nesse espaço, no espaço do diálogo, né? O diálogo dos diferentes. Porque se fosse todo mundo pensando igual, aí que graça tem, né? Mas você vai numa comunidade, você vê uma situação que você nunca passou por aquilo. Você está ouvindo uma pessoa que passou por aquilo. Então o cara fala, pô, está acontecendo isso, eu não acredito mais em ninguém, porque tá... a experiência é dele, né? Então, essa abertura para o diálogo, né? Sim, as crenças são questionáveis muitas vezes, ok. A ficção. A ficção acho que é fácil da gente colocar defeito, né? Mas o cara está inspirado no mundo, ele está no mesmo mundo que eu, mas ele fez sei lá, um rap totalmente revoltado, acho que pegou meio pesado e tal, sei lá. Aí entra um pouco até a questão do gosto, enfim. Ou então, por exemplo, eu estou vendo uma série, né? Estou vendo uma minissérie lá, tal, e aí eu tô achando interessante e tal. Num certo ponto eu falo, pô, mas pegou muito pesado, cara, muito violento isso, tá demais, né? Ou seja, fica a dúvida, né? Será que é tudo isso mesmo? Quebra o cara no meio do mesmo negócio, saiu na rua de noite, tá? É muito sinistro, né? Você fala, pô, eu acho que é para chocar, para poder pegar o público. Eu fico questionando isso, né? Não podia ser menos, né? Eu fico pensando, né? Ou não, às vezes é aquilo mesmo e eu que sou o ingênuo, né? Então, a ficção, né? Que mais que a gente pode questionar dessas que a gente está... Autoridade, alguém tem algum exemplo, quer comentar alguma coisa? Que seja, vamos dizer, é bom questionar, sei lá. Não, a autoridade tem que ser questionada, desde que você tenha argumento para questionar, tem que ser questionada. Senão, assim, nunca nada muda. Isso é assim, a gente teve nas últimas horas aí uma questão de um político, um deputado eleito, não vou entrar nessas discussões, tá, gente? Mas só para dizer assim, que o cara se coloca numa posição de autoridade, né? E fez uma série de ofensas a muitas pessoas, né? Muita gente, pegou pesado mesmo, né? E gravou e divulgou e foi embora. E isso a gente tem que questionar, né? Até que ponto? O que lhe dá o direito de, né? Sim, então, porque ninguém é infalível, né? Então, o cara, quando se coloca assim, começa a ofender todo mundo, ele se dá a impressão que o sujeito está lá em cima e os outros estão lá embaixo, a gente está aqui embaixo. Será que, né? Não faz muito sentido, então vamos questionar. Mas espera um pouquinho, e a racionalidade? Essa aqui é mais difícil. Será que o cara que é racional, vamos dizer, o cientista, o pensador, filósofo, né? Será que
Será que pode ser questionado esse cara? Como que poderia? Né? Difícil, né? Você vê como é complicadinho isso? E aí, dá para questionar a razão? Professor, mas a Fala. razão, ela se transforma num argumento, né? Não se transforma? A razão normalmente é a base de argumentos sólidos, né? Ela É, embasa. porque no caso, se, assim, com um certo argumento, você pode ter, assim, um certo tema. Você tem um argumento e outra pessoa tem outro argumento, aí, de certa forma, a gente consegue questionar a razão, né? Ou eu viajei um pouco? Não, não, tá certo. Eu tô entendendo o que você está falando. Tá interessante, hegeliano o seu ponto de vista, porque alguém tem uma razão, sua razão elabora uma tese, né, sobre aquilo, a outra Isso. pessoa elabora uma antítese, uma tese contrária. Eu acho que não, né, tal coisa. E é daí Isso desse mesmo. choque. Então, de fato, você pode. Olha, é muito legal, Gisele, porque na verdade a gente pode pensar que muitas vezes esses pensadores questionam um ao outro, né? Então eles não concordam em tudo, só porque todo mundo, mas eu sou racional, sou cientista, eu também sou e discordo. Acontece, né? E hoje em dia a gente está vivendo muito isso, porque são momentos em que a gente não sabe muito sobre o futuro, né? Será que tem tantos serás no ar, né? E aí você fala com um epidemiologista, ele diz uma coisa, fala com outro, diz outra coisa. Existem diferenças aí, né? Sim, então, gente, a razão pode ser questionada, tá? Muito bem. Então vamos lá. O que que sobra para gente? Nós estamos com a marreta aqui descendo além de tudo na observação, nas crenças, ficção, autoridade. Não, peraí. O que a gente pode tentar fazer sem negar nada, sem desprezar nada dessas formas de conhecimento, tá? Apreendendo, trazendo isso para a gente, mas pensar na ciência, aí que entra, né? A questão da metodologia. Então vamos tentar métodos. Os métodos não precisam eliminar nenhuma dessas etapas, mas tem algumas características que fazem a gente chama de metodologia científica, né? Que dão um pouco mais de segurança para a gente. Então, vou falar para vocês um pouco, né, resumidamente disso, o que, que a gente entende por ciência e a partir dessa nossa compreensão que a gente vai, aos poucos e conjuntamente, criando as metodologias. Né? O que, que é ciência? Então, a ciência é uma forma de conhecimento, né, que busca encontrar, formular, mediante uma linguagem rigorosa, né, leis ou padrões, vamos dizer padrão, fica melhor, padrões que regem os fenômenos, né? Então tem um padrão ali que se continuar acontecendo isso, dá para a gente prever pelos nossos estudos que vai chegar naquela outra coisa, né? Então você vai elaborando, tentando descobrir esses padrões, né? Mas tem algumas características. Primeira característica da ciência, precisa descrever fenômenos. A ciência não dá, não é uma coisa simplesmente para a gente passar o tempo e, de repente, criar novas obras culturais e tal. Tem que ser uma coisa de descrever fenômenos que a gente observa, né? Então, tá aí a observação e tá aí a parte da razão também, sempre o filtro da razão ajudando a gente, né? Descreve, mas foi só você que viu? Não, várias pessoas viram aquela bola de fogo naquele lugar, tal coisa. Bom, então era um incêndio mesmo, né? Não é viagem sul. Então, descreve. Tem que ser comprovável, né? A gente está buscando um conhecimento que se possa comprovar, que não seja só, mas é só porque ele falou. Não, é porque ele falou, o outro também falou, fizeram experimento, observaram e foi aquilo mesmo, né? Então, a gente observa e consegue comprovar por experimentação, né? Você faz um teste, faz o experimento, e você consegue ver isso mesmo. Permite, outra característica, permite realizar previsões. Né? Se você tem realmente um conhecimento sobre aquilo, você consegue fazer previsões mais ou menos acuradas. Né? Vou dar um exemplo para vocês. É simples, mas tá. A gente sempre procura trazer as coisas mais presentes, mais recentes, né? Então, fui entrevistado essa semana passada
pelo jornal para falar sobre a pandemia, né? A questão da estatística, epidemiologia, como é que estava o avanço disso, tá? E aí eu falei o seguinte, de janeiro para fevereiro a gente tem uma queda de casos novos, continuam tendo muito, está tendo muito caso, mas a gente observa uma ligeira queda. Porém, a questão dos óbitos, a dinâmica é outra, porque existe um espaço aí de 15 a 20 dias entre um caso acontecer e ele ser curado ou eventualmente ir a óbito, né? Então, na hora que começa a cair de forma sustentada o número de casos novos, mesmo assim, os óbitos não caem, porque ainda são reflexo do tempo anterior, né? Então, falei, vai cair caso, mas não vai cair óbito nesse momento, vai demorar. E a gente está vendo isso, mas isso é com base, né, na observação, nos modelos, né, nas continhas que a gente faz também e tal. Então a gente consegue fazer algumas previsões, não é dizer assim, amanhã vai fazer 32 graus e meio a 1 da tarde, não é isso, né? É com toda uma margem de erro aí, mas a gente tem uma noção, né, mais acurada do que pode acontecer. Muito bem, o método científico precisa ser objetivo, ou seja, não pode depender só da vontade da pessoa, só da opinião. Ah, mas eu quero isso, então vou... você quer, mas é inviável, né? Ah, eu quero entrevistar 10 mil pessoas para saber um assunto. Cara, você quer, mas você não vai conseguir, né? Vamos, baixa a bola e vamos pensar. Então precisa ser objetivo, uma coisa mais independente da opinião da pessoa, né? Tem que ser racional. Não dá para a gente se limitar somente a impressões ou sensações. Ah, eu acho que esquentou. É muito vago isso, né? Eu acho que está mais quente. Ah, eu acho que esse lugar está muito... Eu acho que esse bairro é mais violento porque ele tem maior densidade demográfica. Mas você acha? Mas você fez a medição? Você fez o cálculo? É isso mesmo, né? Então tem que ter esse filtro da razão aí. E tem que ser sistemático, né? Organizado, né? Tem que ser geral, essas leis devem ser amplas. Quando você encontra um padrão, né, do tipo, vou falar uma coisa bem simples, mas coloca 15 crianças para brincar juntas e daqui a pouco alguém vai tocar um tapa, acontece. Depois de meia hora vai dar, esse brinquedo é meu, esse é meu. Acontece essas coisas. Bom, se isso é realmente a pessoa que estudou, que chegou nesse tipo de conclusão, será que é só nessa cidade? Será que é só no Brasil? Será que é só nessa faixa etária? Tem limitações. Então, para você ter um conhecimento científico, ele tem que ter alguma generalidade, ele tem que ser aplicável a diferentes contextos, né? Um método, então eu vou usar estatística. Eu posso usar estatística em qualquer país do mundo para certas coisas e vai ser interessante para a gente, vai ser algo mais sólido para a gente. Então, legal, esse é um método que pode ser usado para a ciência, né? Tem que ser verificável, a gente tem que poder verificar, né? Então, fez aquilo e percebeu que realmente deu aquele resultado? É isso mesmo? Fez de novo em outro lugar? Deu aquilo mesmo? Então, você está o tempo inteiro, e isso, gente, para vocês do serviço social, vai passar a vida inteira trabalhando e verificando as coisas, se é isso mesmo ou não, né? Às vezes você tem 30 anos de experiência, mas você pode não ter nunca vivenciado uma situação específica. Então, naquele caso, será que verifica aquilo que você sabia, que você achou que sabia, tinha certeza? A gente tem que... Não dá para saber. Então, o que acontece? Depois de todos os critérios, depois de toda essa reflexão, a gente conclui o seguinte, que o método científico, como, aliás, nós, humanos, né, tem que estar sempre sujeito a aprimoramento. Não é isso? A gente não nasce pronto, né? Então, às vezes, quando eu estou numa discussão muito complicada, eu falo isso, eu falo, gente, eu estou aqui nesse mundo para aprender, né? Então, se você conseguir me provar tal coisa, se você me fizer entender de outra forma, beleza, eu estou aqui para aprender, né? Então, tem que estar sujeito a aprimoramento, né? E mais, às vezes um método funciona para uma série de circunstâncias e a partir de um certo ponto não funciona mais. Pode acontecer. E aí a gente precisa estar
aberto à mudança. Muito bem, são reflexões, né? Passar rapidamente sobre a caracterização, alguma classificação aí das ciências, né? A gente pode dizer que as ciências podem ser formais, que são aquelas que tratam de idealizações, aquelas que quando o cara fala, é um círculo mesmo, com um raio traçado com um compasso, enfim, sei lá, desenhado perfeito, né? Ou então um número, falou 53, é 53 exatamente, né? Bom, então a gente está nas ciências formais. O exemplo disso é matemática, né? Mas nós aqui, a gente está mais próximo das ciências empíricas, vamos dizer assim. Que são as ciências empíricas? São aquelas que tratam de processo, de fatos e processos, né? Então não é o mundo ideal, é o mundo real mesmo, que é a nossa matéria-prima, né? E não é só na área social, é também na física, na química, na psicologia, né? São processos que a gente estuda. Beleza. Então a gente sabe que está nas ciências empíricas. Vamos descer mais um pouquinho para a gente ver como que isso pode se dividir a classe das ciências empíricas. A gente tem as ciências, vamos dizer, naturais, e aí natural no sentido de natureza, mas aquelas que você estuda usando a experimentação e que você consegue analisar controlando variáveis. Por exemplo, eu vou manter a temperatura naquela estufa exatamente igual a 22 graus e vou estudar o que acontece, né? Então, são ciências naturais. Vou manter as condições de luz exatamente de tal forma e aí vou estudar. Então, quando você controla isso tudo, tem essa possibilidade. Você está falando de ciências como a biologia, a física e a química. Basicamente, são as principais aí, são chamadas ciências naturais. Normalmente, quando as pessoas falam de ciências, você tem a ideia, né, das ciências naturais, biologia, física, química. Aí que vem aquele preconceito do jaleco, não, o cara tá com aquele, né, tubo de ensaio, desenha tubo de ensaio. Muito bem, mas tem a outra parte das ciências empíricas, que é onde a gente mora, vamos dizer assim, que são as ciências sociais. Chegamos, né, no nosso lugar. As ciências sociais são aquelas que precisam levar em conta a interação entre os indivíduos. Não dá para você estudar uma pessoa sozinha, porque ela não vive sozinha, nem mesmo quando ela acha que vive sozinha, na verdade não. Tá entrando gente pela TV, tá entrando gente entendeu? Pelo celular. Então, você está levando em conta as interações. Então, as ciências sociais a gente pode dizer que são, entre outras, né? Mas a própria sociologia, a antropologia, a história, a psicologia, né? São ciências sociais. E é por aí que a gente está. Agora, uma coisa se critica às vezes nas ciências sociais. Gente, a base do bom relacionamento dizem que é a transparência, né? A honestidade. Então, vamos aqui falar também dos pontos, né? Pode ser que critiquem vocês por tal coisa. Então, já vou preparando, nós vamos, né? Tomando consciência. Às vezes as pessoas falam assim, o pessoal de sociais, mas como é que eles quantificam? Não consegue dar número para nada, fica tudo muito solto. Falam assim, né? Muitas vezes. E é uma dificuldade de quantificação, né? E quando você conversa com alguém, eu posso falar que eu tenho a formação de física, e aí o Ricardo acabou de falar isso, né? Aquela questão do filho e tal. Às vezes, esse tipo de crítica, né, vem de uma pessoa que tem uma formação mais de exatas, o cara está acostumado com o experimento, então ele controla as variáveis, está falando de física, de química, né? Aí vem você falando, não, o movimento social está prometendo aí fazer barulho, agora se a coisa não melhorar, tal. Para com isso, eu estou aqui, cadê que certeza, que números que você tem, né? Como é que você prova? Então existe esse embate. Mas isso pode ser resolvido, gente. Sabia? O nosso papel na metodologia é quebrar a cabeça, pensar juntos como é que a gente vai resolver isso, né? Uma maneira da gente resolver é aplicar escalas.
Então, podem ser... Depois eu vou falar mais sobre isso, né? Mas detalhar essa parte. Mas escalas nominais ou ordinais. Por exemplo, quanto que você se dedica ao curso? Você não tem uma medição. Não é que nem temperatura, que você põe o termômetro embaixo do braço e já sabe. Não, quanto você se dedica? Você pode criar uma escala. O tempo todo, muito, mais ou menos, pouco ou nunca. Você criou uma escalinha ali. E aí você faz a estatística, aplica isso, começa a entender quanto que as pessoas estão se dedicando e tal, né? Ou então o pessoal na área da saúde, muitas vezes na clínica, na própria Univap, aplica escalas de dor. Não sei se vocês já viram isso. Tem uma escalinha e às vezes pede para a pessoa apontar, ó, como é que está o nível da dor hoje? E aí o cara vai e aponta lá 7, faz o exercício, faz o alongamento, 2 semanas depois, como é que está o nível da dor? Ele vai lá 5. Então a gente está avaliando de um jeito, não é química, não é física, não é matemática, mas a gente está ali traduzindo, né? De um jeito que fique mais fácil de trabalhar. Então a gente pode aplicar escalas. Bom, eu falei da crítica, então eu tenho que falar da qualidade, né? Pô, a gente quer, né, levantar o astral também aqui. Bom, eu acho que a grande qualidade das ciências sociais, estou colocando serviço social aqui junto, né, é auxiliar na promoção do ser humano, gente. Né? Eu não estou dizendo que as outras não façam, as outras ciências não façam isso, não estou dizendo isso. Mas, assim, a gente aqui tem certeza, a gente, de fato, nossa missão, nosso destino de vocês, né, a dedicação de vocês é para isso, né, para auxiliar na promoção do ser humano. E será que as outras ciências podem dizer o mesmo? O quanto algumas dessas outras ciências numéricas, né, podem dizer isso? Claro, a gente poderia ficar a noite inteira aqui conversando. Tem vários exemplos positivos, mas eu vou colocar assim um questionamento. Nem sempre é claro, pelo menos para mim, nem sempre é claro que aquelas ciências que o pessoal chama de dura, hard science, né? Mas está ajudando tanto assim o ser humano? Fica a dúvida, né? No nosso caso, não. Vocês estão trabalhando porque o foco de vocês é esse, né? Se não melhorou a vida da pessoa, para você não vai ficar satisfeito, né? Muito bem. Então, essas são reflexões, né, que eu estou trazendo para vocês a partir do Antônio Carlos Gil. Vou fechar aqui um pouquinho. E agora eu não sei, eu queria ouvir um pouco vocês também, para não ficar só eu falando. Eu quero saber, por exemplo, se é muito viajante esse tipo de prosa, ou se vocês topam essa conversa de vez em quando. Como é que está isso para vocês? Silêncio. Tá top, professor. Tá top a aula. Top. Seguir assim mesmo, tá chique. Que bom. Oi, professor. Fala, Sandra. Ô, professor, Oi. Ciência é sempre um estudo de caso, né? A gente tem que observar, tem tudo, é o que você falou mesmo, observar, tem que ver a crença dependendo do caso. É tudo um estudo mesmo. Tem que estar atento. Tem que estar atento. Igual um assistente social, por exemplo, a gente vai ter essa disciplina de estudo de caso. Todo mundo, nós vamos ter. E eu estava olhando as coisas lá e estava vendo como que é um estudo de caso. É bem legal, assim, para assistente social, acompanhar uma família, acompanhar o que ela está passando, o porquê que a criança está abandonada. É tudo um estudo mesmo. Eu coloquei para vocês... E é uma ciência, é uma ciência. Eu coloquei semana passada um artigo que fala de um estudo de caso da pessoa com deficiência, do atendimento, da dificuldade que foi, né? E essa questão da atenção, por exemplo, a gente vai ter uma inauguração de um centro de lazer, alguma coisa assim, num certo local, você vai lá acompanhar, vai participar das atividades, e aí tem aquela comunidade chegando aos poucos, lá, chega um certo momento, tem 50 pessoas ali, 60 pessoas, e aparentemente está tudo bem, está todo mundo contente e tal. Aí você vê lá no cantinho uma menina quietinha, encolhida,
sem falar com ninguém. Aí entra o olhar atento. Aí a diferença daquelas ciências, vamos dizer, mais numéricas, que fala, quer ver como você descreve a mesma situação, só para vocês perceberem o tamanho do drama. Sei lá, inauguração do centro tal, teve 97% de aprovação. Deu um número, ficou todo mundo, né? Ah, nossa, que chique e tal. Tá bom. E o olhar social? O que está passando com aquela menina que está ali quietinha? O que aconteceu? Por quê? Por que ela? Por que naquele lugar? Por que não faz? Às vezes, então, e aí é o olhar social, né? Aí você vai, tem método para isso, né? Que vocês vão saber muito mais disso do que eu. Estou fazendo um comentário geral aqui. Mas é o olhar atento, né? A diferença do social para aquele que faz, põe na estatística, põe lá 59 dividido por 60, faz a conta e tá bom. Não, mas você quer saber daquele 1 ali, né? Pô, peraí. Aqui tá tudo bem, mas ali não parece que não tá, né? Então, essa é a diferença, né? Legal. Então, chamar atenção para essas coisas, né? Muito bem. O olhar social, ele salva vidas, né? Pois é. Entre aspas, é só isso, né? Faz toda a diferença, né? Exatamente. É um exemplo daquele menino da caixa d'água. Então. E outro, exatamente. Bom exemplo. Mas o outro é essa questão da própria pandemia, né? Onde as pessoas ficam muito ligadas no número. E aí o número é 240 mil, 241 mil, 242 mil, que é horrível, né? Mas às vezes gera um distanciamento. Quando se fala muito disso, tem que tomar um pouco de cuidado para você não perder essa sensibilidade, né? Então, você entender, mas o que significa isso? Então, quando você... Aí, por exemplo, o cara vai falar do número de mortes, de óbitos no Brasil, né? Aí eu falo para ele, ó, é como se, na cidade que eu nasci, é como se tivesse acabado com 60% da cidade. Sei lá, 2/3 da cidade sumiu do mapa. Imagina isso, uma bomba. Você entende? Então, a gente traz a dimensão humana, né? Professor, Oi. o engraçado é que eu estava até conversando com meu pai semana passada, e agora que o senhor deu a aula, eu estava pensando, né, que o senhor denominou o que a gente estava falando. Porque a gente estava assistindo o jornal, eu falei assim, nossa, 3% só, né, da população, mais ou menos, que foi vacinada. Só que aí depois, se a gente converter em pessoas, é muita coisa, é muita gente, né? E aí eu fiquei pensando, eu acho que é isso, né? As outras ciências, elas vem porcentagem, e a gente já olha nesse lado social, de, nossa, pelo menos, assim, ainda é pouco, mas pelo menos 5 milhões, mais ou menos, de pessoas já conseguiram ser vacinadas, né? Eu coloco assim, eu sempre acho que eu sou uma pessoa muito tranquila para falar o que eu vou falar, eu questiono um pouco alguma coisa dos números. Por quê? Mesmo com os números, você deu um exemplo excelente. Com a mesma informação assim, concreta, as pessoas podem direcionar isso para coisas diferentes, né? Então, uma pessoa que quiser falar, puxar para um lado, aí entra a questão das autoridades, daquelas outras fontes, né, que a gente fala, que são questionáveis, às vezes. Então, às vezes, o cara pega aquele número e ele apresenta de uma forma que é muito boa, né? Que a gente deve questionar. O outro apresenta o mesmo número, só que ele trabalha aquilo de um jeito, fica de uma forma mais dramática, né? E aí entra um pouco aquela história do tese e antítese, né? A gente tem que experimentar, acho que isso é um pouco a questão da ciência, é a gente procurar o olhar diferente, sabe? Construir a partir de diferentes olhares, né? Então, você sozinho não consegue. Eu diria que é muito difícil você fazer ciência sozinho. Normalmente você tem que ter uma equipe, você tem que ter pessoas com quem você discuta. Mesmo que você vá a campo, depois você volta, você vai mostrar para o teu orientador, ele vai falar, peraí, mas você conversou com o seu Davi lá, com 75 anos? Não, conversei com 500 pessoas, mas eu não conversei com o seu Davi. Ele vai falar para você, então volta lá. Porque... Então, você entende? Tem
a questão do número, ela não resolve tudo, né? É isso que eu tô falando, né? Tem sempre mais de um ponto de vista. Sim. Mas legal, legal. Vocês estão trazendo exemplos legais, interessantes. Bom, e assim, essa é uma parte que eu queria trazer para vocês. Eu gosto de puxar essas discussões sempre no início da disciplina, né? A gente está no nosso segundo encontro, porque a gente tem uma série de, vamos dizer, diretrizes, de normas, de itens que são mais objetivos e precisam ser tratados, tal, e que a gente vai começar a apresentar. Mas eu gosto sempre de ter essa coisa da reflexão junto, né? Então, que a gente nunca perca isso, tá? E agora eu vou, então, entrar no primeiro tema mais, assim, objetivo, vamos dizer assim, da nossa ementa, que tem várias coisas, tem desde fazer resumo, resenha, seminário, artigo, projeto, tudo isso, né? Mas daí eu pensei assim, talvez a gente pudesse começar pelo resumo. Começar com o resumo. Que a gente vai do menor para o maior. Pode ser? Vocês topam isso? E aí é uma pequena inversão que eu estou fazendo, porque na sequência lá estava um pouco diferente, mas eu acho que fica mais legal fazer assim. E o detalhe, quando a gente fala de resumo, a gente pode estar falando, gente, de diferentes coisas. Essa palavra, tecnicamente, quando você vai... como fazer um resumo, né? Tal. Depende de uma série de questões. A primeira sempre essa, né? Qual o contexto? Para quem você está fazendo isso? Então, em geral, gente, o que a gente estiver produzindo, seja um artigo, seja, enfim, uma resenha, um resumo, é para quem? Quem é o público-alvo, né? É para a coordenadora, porque vai validar, é para o professor Paulo que vai validar aquilo como um trabalho. Sei, mas espera um pouquinho, vamos ver com mais calma isso. Então, eu vou apresentar para vocês, está bem resumido, eu vou mandar depois o PDF, tá? Mas eu vou apresentar para vocês algumas diretrizes, linhas gerais, falando sobre resumo. Deixa eu ver se eu tenho algum aberto já aqui. Deve estar aparecendo aí. Eu estou sempre colocando no alto, gente, a fonte a fonte principal. A gente lê bastante coisa, né? Mas eu estou pondo a fonte principal da onde eu estou tirando essas conversas, né? Então aqui eu estou muito baseado no Antônio Joaquim Severino, na metodologia do trabalho científico, né? E a gente vai falar então um pouco do resumo de textos. Embora quando a gente fala de resumo, pode se falar de resumo de filme, enfim, de diferentes tipos de resumo. Mas para a produção acadêmica, muitas vezes é um texto que você vai resumir, né? Então a gente pode dizer o seguinte, que são indo sempre do mais simples para o mais complexo, começar de um resumo que eu estou chamando de resumo didático. Está aparecendo para vocês aí na tela um texto e tal? Beleza. Então, o que é o resumo? Bom, se perguntar, vocês acho que já meio que começariam desse jeito, né? É uma apresentação concisa, né? Do conteúdo de um determinado trabalho, né? Muitas vezes vai ser um texto, mas eu estou deixando mais amplo, né? Um resumo aí, uma apresentação concisa do conteúdo de um trabalho, de um material lá que você está estudando. A primeira coisa, antes de entrar em formatos, né? Acho que a gente pode dizer que o resumo ou síntese, né, de um texto é um exercício de leitura. E eu estou trazendo sempre aquela ideia do Paulo Freire no sentido mais amplo, leitura, não só entender as palavrinhas que estão escritas ali, mas uma leitura de mundo também, né? Agora vamos pensar no exercício da leitura. Imagina que é um texto mesmo. Pergunto, vocês têm hábito de ler? Vocês têm costume de ler? Eu tinha, faz muito tempo. Tinha Eu ou leio um não? Não livro. pode tinha. Tem. Você tá só... Faz tempo Eu que você não tenho, consegue. Faz tempo que você não tem tempo. Mas, ok. Mas vamos exercitar isso. Exatamente. Fala, Sandra. Eu, falo a verdade, a gente já tem a gente trabalha, né? Então fica meio complicado, mas
Eu procuro também ler, porque eu dou catequese, eu procuro ler o material da igreja, né? Do serviço social. Peguei até esse livro aqui, tá dando para ver? Olha aí. Que o Marcos, ele... Peguei lá na biblioteca, quem quiser Sei. tem lá, ó. Ele Que é legal. fininho, ó. Mas eu tenho até vergonha da minha filha, que os livros dela têm, assim, 600 páginas. Porque ela... Pois Não é. é? As pessoas Pois falam... É gozado que quando eu era mais novo, né? As pessoas tinha muito esse discurso, né? Ai, no meu tempo as pessoas liam mais, antigamente as pessoas liam mais. É mentira, gente. Se você for ver hoje, as pessoas leem mais ainda, muito mais. Tá aí que é minha filha aqui perto de mim, que quando tem todo começo de ano, a quantidade, quantos quilos de material de leitura, de livro que tem, é um negócio impressionante. Acho que um ano de livros que ela compra, que precisa para estudar, equivale a 10 anos de quando eu era pequeno, não sei. É um negócio muito louco. Então, a leitura... E outra coisa, a gente pensa em leitura, a gente pensa muito em texto, em livro, né? Mas existem várias coisas que a gente lê. A gente lê, enfim, jornal, lê resumo, lê os sites da internet, enfim. É também exercício de leitura, né? Eu, particularmente... Ai. Ó, professor, Fala. o livro Olha dela. isso. Nossa Olha aí, Senhora! Tá vendo? E eu tô pensando em ler esse, né? Olha aqui. Mas tá olha, bom. para vocês não assustarem, eu posso dizer o seguinte: eu tenho um exemplo contrário desse. Eu tenho exemplo de um livro pequenininho que está aqui comigo, ó. Pequenininho, fininho. Eu trouxe para fazer uma degustação depois, que são trovas de minha autoria. Então são textos pequenos, tal, curtos. Mas está valendo a pena. Né? Eu acho que esse hábito da leitura é muito importante, gente, sabe? Gozado, eu tenho visto nos alunos, nos estudantes de colégio, também na faculdade, eu estou vendo o pessoal lendo bastante quando é coisa técnica, coisa de estudo, de trabalho, né? E aí aquela coisa de ler um romance, estou lendo um gibi, sei lá. Parece que está faltando tempo, né, Gisele? Muitas vezes para a gente se divertir, para a gente ter essa leitura mais prazerosa, mais assim, de lazer, vamos dizer assim, né? Mas eu vou dizer para vocês, é tão bom. Vale a pena, né? A gente ter um tempinho, conseguir... Por exemplo, eu adoro sebo. Acho que sebo é um lugar assim onde eu aprendo muito, onde eu pesquiso, investigo, sabe? Me sinto assim um antropólogo do sebo, né? Vai lá, fica arqueólogo, né? Fica procurando coisas, né? É um exercício, né? Muito bem, vamos lá para o resumo. Oi, fala. Pode falar. Meu vício de leitura é esse aqui, ó. Deixa eu abrir aqui. Vamos ver a leitura. Lá vem o Ricardo. Eu gostava de ler quando era moleque o Geraldão, né? Mas agora não dá mais. Esse aqui, ó. Ô, Geraldão! Olha, rapaz, é do meu time. Você é da HQ, cara. Mano, que coleção maravilhosa. Nossa, eu sou muito fã de quadrinhos. Você sabe que eu sou colecionador de quadrinhos. Eu tenho muita coisa aqui em casa. Nossa, que barato. Qualquer hora a gente vai trocar uma ideia. Então é o exercício, tá, gente? E assim, independentemente do que a gente lê, não precisa ler só coisa técnica. É legal essa leitura do lazer. Porque na hora que você vai fazer o resumo, você tem repertório. Falando mesmo, você tem vocabulário, tudo sai mais fácil, sabe? Eu acho que é uma coisa boa, né? Você fica mais, vamos dizer, com mais recurso, tá? Para escrever. E por que isso é importante no resumo? Né? Fala, pô, mas o resumo é conciso, né? Pequenininho. Mas por isso mesmo, né? Você conseguir contar alguma coisa de modo resumido, se você tiver repertório aí, vai te ajudar, né? Muito bem. Uma coisa importante, técnica, para esclarecer para vocês, que às vezes as pessoas confundem isso. O resumo, gente, é uma síntese das ideias. Não é uma síntese das palavras do autor. Então, a gente pode resumir um livro inteiro, ou um texto, usando palavras nossas, tá? Não precisa fazer aquele copia e colar, pega uma frase daqui, outra frase dali, outra frase dali. E se você fica fazendo esse copia e cola, às vezes você gera um resumo que é um Frankenstein, sabe aquela coisa?
fica desconjuntado. Então, é muito mais interessante a gente buscar você usar suas palavras, né? Em vez de ficar só copiando trechos, tá? Que aumenta o seu poder de síntese, você consegue resumir mais quando você faz isso. E de modo correto, né? Muito bem. Você deve exercitar, estou descendo aqui, ó. Você deve exercitar a elaboração de resumos de textos utilizando suas próprias palavras, é o que eu acabei de falar, né? Então, isso, de modo mais assim geral, mais simples, é o resumo, né? É a gente condensar aquilo como se estivesse contando aquilo que você leu, que você viu ou escutou, né? Beleza. Agora, a gente vai entrar numa questão mais do resumo técnico, né? Vale tudo que eu falei, né? O exercício da leitura é importante. Você não precisa copiar a palavra, você vai usar suas palavras, vai tentar condensar isso. Mas tem mais coisas quando você fala do resumo técnico. E quando a gente está conversando aqui numa aula de um curso universitário, então eu estou pensando muito nesse resumo técnico, né? Existe necessariamente, nesse caso, um maior esforço para organizar, para sistematizar, né? Vamos dizer, uma maior formalidade na apresentação. Preciso tomar um pouco mais de cuidado com as palavras que eu vou usar, né? Não vou usar linguagem de boteco, né? Como diz o outro. Então, você tem que ter alguns parâmetros, né? Vamos lá. Nesse caso, a gente pode falar de objetivo. Quais são os nossos objetivos, né? Bom, acho que o primeiro seria que eu quero comunicar a outra pessoa ou outras pessoas as ideias do material avaliado, né? Fornecendo informações para que essa pessoa faça a sua própria avaliação, tá? Então, eu não vou fazer um resumo dizendo, gostei muito, não gostei. Não é isso, gente. Você vai dar as informações básicas e o outro cara vai ler e depois ele tira a opinião dele, né? Cria a opinião dele. Um objetivo é motivar a pessoa a ler, consultar o texto original, né? Então, você vai fazer o resumo e, de repente, isso pode despertar aquela pessoa a ir atrás do... Não, pera, deixa eu ver mesmo como é que é, né? Muitas vezes, muitos autores eu quis ler porque eu falei, nossa, interessante, como será que é isso, tal? E aí você vai atrás. Muito bem. A gente tem que ter os objetivos. O importante é isso, pensar que você está escrevendo um resumo não é para você, é para o outro. É diferente de diário, gente. O resumo não é assim, não é para você que você está guardando, não. Alguém vai ler aquilo, então você está querendo comunicar. Itens, o que precisa constar num resumo se a gente pensar de modo mais técnico, né? E, gente, só para clarear, eu estou falando itens aqui, eu estou colocando para ficar bem objetivo, bem fácil de entender. Mas não é para a gente colocar número 1, número 2, não é assim, tá? O resumo é um texto corrido, tá? Só que tem que constar lá dentro desse texto os itens. Então, tem lá, natureza do trabalho, né? Natureza, o tipo do trabalho, o tema abordado, né? Sobre o que nós estamos falando, quais os objetivos daquele trabalho que você leu, né? Referências teóricas, você tem que citar, né? O estudo se baseou nos achados do autor tal, né? Então, essas referências são importantes de aparecer. Os métodos utilizados, como que a pessoa fez aquilo, né? Como é que ela conseguiu prover uma melhoria no alongamento e na disposição das pessoas, os métodos, resultados e conclusões, né? Por fim, então vai na sequência, na verdade, na sequência do trabalho, né? Então, tecnicamente, é como se fosse um mini trabalho, só que você está juntando tudo isso, né? Agora vem a questão do formato. Formato. Resumo, gente, falou resumo, universidade, resumo. Parágrafo único, tá? Parágrafo único, porque às vezes as pessoas falam, põe 5 linhas, pula, põe mais outro. Parágrafo único, tá? E aí, dependendo se você vai fazer para uma revista, se você vai fazer para um trabalho, tem
às vezes, uma contabilidade específica, né? Por exemplo, tal revista pede tantas palavras. Aí você vai ter que fazer. A vantagem de hoje em dia é que, com a tecnologia, você marca o teu texto e já conta quantas palavras tem, né? Tem alguns sites onde você vai mandar o resumo, às vezes você vai submeter num determinado lugar, num site, e tem sites que já contam, quando você copia e cola, sabe? Você vai mandar um projeto, por exemplo, para o CNPq, uma das primeiras coisas é o resumo. Quando você copia e cola, aparece lá 412 palavras, então já é automático. Ó a vantagem, né? Hoje em dia está mais fácil. Beleza, parágrafo único. Muito bem. A questão do tamanho, quanto que é o tamanho de um resumo? A gente pode pensar o resumo em número de palavras. Aí eu estou colocando experiência minha, mais ou menos por aí que vocês vão ver, de 150 a 250 palavras, tá? Porque se for menos do que 150, é um resumo muito pobre, muito curtinho, e que não vai dar uma noção exata das coisas, né? Mas se você passar muito de 250 palavras, aí já começa a ficar uma coisa mais extensa e a pessoa vai achar, é melhor ler logo direto o trabalho inteiro, né? Então, essa é uma faixa razoável, de 150 a 250 palavras. Porém, cresce o número de situações em que a gente vai escrever o resumo, a coisa está de um jeito que às vezes não é nem palavra que conta. Às vezes conta o número de caracteres, né? Então, quando você entra no Word e você marca o texto, ele conta quantas palavras, quantas linhas, quantos caracteres. Vamos dizer que mais ou menos isso ficaria um resumo aí, ficaria de 1.100 a 1.800 caracteres. Por aí, tá? E aí você fala assim, professor, mas... e quantas linhas de resumo? Vocês não estão perguntando isso? Quantas linhas? Por que o senhor não fala de 10 a 12 linhas, de 10 a 15 linhas, né? Você sabe por que eu não falo isso? Porque não quer dizer nada falar número de linhas. Por quê? Se você fizer letra pequena ou letra grande, já ferrou com o número de linhas, né? Se você, enfim, tem várias questões que você altera, espaçamento das palavras, um monte de coisa. Ah, mas usa meia página para o resumo. Meia página é pior ainda, né? Não quer dizer nada usar meia página. Depende, ué. Você escreve com uma letra grandona, você escreve 3 linhas, você usou meia página. Então, a gente vai tratar do resumo técnico pensando, em geral, no número de palavras, tá? Mas também podemos pensar no número de caracteres, porque a gente, em geral, vai digitar, né? Muito bem. O resumo ele tem que ser uma exposição objetiva, isenta de opiniões pessoais ou explicações. Você não vai dar uma explicação sua, você vai dar só a explicação do autor, não você, né? Então, é a voz que sobressai, não é a sua. Você está simplesmente condensando aquilo. Opinião pessoal fica de lado, você vai ser isento ali. E, normalmente, gente, quando a gente fala de resumo, nessa questão, esse caráter mais técnico de resumo, ele vai ter um mínimo, vai ser acompanhado, né? Depois do resumo vai vir um mínimo de 3 e um máximo de 5 palavras-chave. Você sabe o que é a palavra-chave? Palavras-chave são aquelas palavras básicas que caracterizam, ou não precisa ser palavra. Palavra-chave pode ser uma expressão que caracteriza o conteúdo do material. A questão aqui, o foco que eu quero dar para vocês são dicas e diretrizes, né? Mas pensando num outro tipo de resumo, que é o seguinte: quando você, até agora, a gente estava falando assim, você leu um trabalho, você viu um filme, você vai resumir, vai contar uma história, vai condensar aquela experiência que você teve. Agora eu estou pensando numa outra forma, numa outra questão. Quando você fez um trabalho, você fez lá um estágio, você fez fez uma atividade voluntária, enfim,
e você vai participar de um evento, num congresso, por exemplo. Aí o que acontece? Você precisa, é comum, é normal, você vai participar de um evento e aí, na hora da inscrição, pedem que você mande um resumo do seu trabalho. Ah, se quer apresentar um trabalho, quer fazer um seminário, vai dar uma palestra e tal, apresente um resumo dos que você desenvolveu, né? Então, a gente tem muitas vezes essa situação de você ter que resumir a tua própria experiência, aquele trabalho que você fez, você vai contar de forma resumida, né? Muito bem. Também, quando a gente publica artigos numa revista, por exemplo, a revista Univap, né? Você faz um artigo lá, eles falam assim, por exemplo, vai depender muito de para onde vai, para que revista, tal. Imagina que a revista fala assim para você: os artigos têm que ter, ou então o coordenador, o professor pede um artigo, tem que ter de 10 a 20 páginas. Porém, você tem que mandar um resumo, logo no começo, né, você tem que inserir um resumo, né? O que eu sugiro para os alunos nessa situação, né? E eu faço isso até hoje, né? A gente pode até fazer uma primeira versão no resumo. Porém, o mais indicado é fazer o trabalho inteiro. Depois, por último, você vai resumir. Porque aí você sabe o que foi mais importante, o que foi menos importante, né? O que ficou, o que não ficou. Então, o resumo, quando você tem um trabalho grande, você só faz depois. Você não pode começar com resuminho e depois fazer aquilo virar um trabalho. É ao contrário, você faz o trabalho e faz o trabalho e depois virar um resumo, tá? Quando é algo seu, um projeto seu, por exemplo. Muito bem, então, dito isso, vamos lá. Por que escrever? Né? Começa essa dúvida. Por que eu vou escrever? O que levar em conta? O que eu devo, né? Como escrever são as dúvidas que a gente tem. O que lembrar de fazer e o que não fazer. Também, né? Tem uma certa sabedoria aí da gente evite tais coisas, né? Vai dar uns toques. Se os resultados não foram conhecidos, será que valeu a pena fazer a pesquisa? Então é por isso que a gente faz o resumo, que a gente faz os artigos, os trabalhos. É porque não adianta você fazer as coisas e morrer ali mesmo, né? Não, você tem que divulgar isso de alguma forma, né? Formular a pergunta, a sequência, né? Você faz a pergunta, realiza a pesquisa, interpreta os resultados e divulga os resultados. Tem uma sequência aí, né? Por que a gente escreve? O que é bom da gente escrever? Primeiro eu falei que escrever, né, fazer o resumo, é também um exercício de leitura. Ok. Ajuda a gente a organizar as ideias e, portanto, a gente conceber os experimentos, o que a gente quer fazer. Ajuda a gente a organizar os resultados, né? E a discussão e as conclusões. Então, é escrevendo, porque às vezes você tem a ideia, estou com uma ideia maravilhosa, né? Pô, mas coloca no papel, porque, né? Você está com a ideia, daqui a pouco a ideia some, né? Então, você precisa registrar isso. Então, você vai se organizando. E com isso a gente busca compreensão, né? Uma maior compreensão daquilo que a gente resolveu investigar. Agora é o seguinte, o que a gente escreve no nosso dia a dia, na nossa carreira? Vou falar de minha experiência, assim, pessoal, mas que é de muitos de nós, né? Que eu acho que em grande parte vai ser semelhante o que vocês vão desenvolver. Ó, resumo para apresentação em congresso. Então vai ter lá o Qualiviter, por exemplo, você vai fazer um resumo para mandar lá no seu trabalho. Artigo científico. Relatório de iniciação científica. O cara é bolsista, está fazendo um trabalho, faz o relatório. Aí vamos pensando mais a longo prazo, né? Projeto, dissertação de mestrado. Cara, não, vou fazer pós, né? Beleza. Vai ter que escrever, né? Projeto e tese de doutorado. Putz, aí então vai escrever. Artigo científico. Projeto para solicitar recursos. Você vai fazer um projeto para pedir auxílio da prefeitura, ou do governo do estado, ou do CNPq, do MEC, enfim, um monte de FAPESP. Você vai pedir recurso, né? Você manda lá para o Fundo de Cultura Municipal, você vai escrever um projeto.
Relatório, porque quando você faz o projeto que você foi aprovado, que bom, consegui recurso, vou desenvolver minha pesquisa, meu trabalho. Sim, mas você vai ter que fazer um relatório, né? Prestação de contas. Livros, capítulos de livros. Artigo científico. Será que eu esqueci mais alguma coisa? Eu nem estou falando trabalho de disciplina, hein, gente? Estou pensando na vida real mesmo, né? Aqui nós estamos só treinando, tá? Vocês repararam que o artigo científico apareceu várias vezes, né? A cada etapa da nossa vida, a minha vida de pesquisador é isso aí, né? Cada um desses tópicos aqui já fiz várias vezes, né? E o detalhe do artigo é que a gente manda, e normalmente você manda, espera, aí tem os revisores que vão avaliar e vão responder e vão te dar o retorno. Às vezes você manda e espera 6 meses para ter um retorno. Pode acontecer, no caso do artigo científico pode acontecer. Eu estava vendo hoje, tem um recorde meu, pessoal, e assim, dos artigos que eu fiz, teve um que levou pouco mais de 2 anos, deu 2 anos e um pouquinho para publicar. Mandei, fiquei sentado esperando. Aí depois voltou, pediu para arrumar não sei o que, arrumei. Aí foi, demorou de novo. Então, é complicado. O que a gente tem que levar em conta? A gente tem que ser conciso. Fala o que tem que falar. Nada de ficar enrolando, gente. Ficar, vou escrever uma frase linda, longa, de 10 páginas. Não faz isso. Vai no simples, vai no... Por quê? Você está escrevendo para os outros entenderem, para os outros acompanharem, para comunicar. Tá? Então, tem que ser informativo também, claro. Professor. Oi, fala. Rapidinho, desculpa te atrapalhar. Nessa parte que você falou sobre ser conciso, eu tenho muita dificuldade nisso, por exemplo. Às vezes eu acho que estou colocando muito detalhe. Mas o detalhe, ele é diferente do seu objetivo de você estar detalhando ali aquela questão. Por exemplo, a gente está fazendo um relatório sobre o nosso estágio. Aí a gente quer falar sobre uma certa pessoa que a gente acabou de visitar e tudo mais. A gente está colocando o detalhe dessa pessoa, não está sendo tão objetivo, dependendo do quanto a gente coloca. Aí varia muito, né? Nossa, é uma questão difícil essa. Aliás, não só difícil, é uma questão da vida inteira para a gente ficar com essa. É uma busca constante vamos dizer, pela medida certa, né? Eu entendo que os trabalhos de vocês precisam ter um certo detalhamento, né? Um relatório, principalmente. Aqui nós estamos falando de resumo, tá? A gente vai, provavelmente, semana que vem, ou na outra, a gente vai falar especificamente de relatório. Tem diferenças grandes, né? O relatório é o que você está falando, Gisele, que aí você, às vezes, tem às vezes, até, vamos dizer, você coletou um relato da pessoa, até a posição que ela está, sentou, baixou a cabeça. Às vezes, isso é importante também, né? Faz parte da situação, do contexto. Mas aqui não cabe, porque aqui nós estamos falando do resumo. Então, nesse aqui, é mais conciso mesmo. Quando chega no relatório, aí dá direito, dá espaço para você ter mais liberdade, que eu acho que é isso que você está se referindo. Então, tá certo, é isso mesmo. Legal. Tem momentos que realmente a gente vai precisar mesmo explorar mais, né? Muito bem, eu vou dar uns toques agora são dicas, né? Como escrever um resumo. E assim, o que eu vou falar tem certas adaptações que podem ser importantes, né? Porque a gente está dando dicas gerais, mas às vezes você vai mandar o resumo para sei lá, para colocar numa revista e elas pedem um resumo ou num congresso, e pede o resumo de 120 palavras, às vezes é mais curto ainda. Então, tem certas especificidades, certas especificações que não são tão comuns, mas que você pode precisar ter que respeitar, enfim, ter que adaptar. Vai depender. Outra coisa é que tem certas áreas do conhecimento que também exigem diferentes cuidados, né? Mas, em linhas gerais, vai ser isso aqui. Como escrever um resumo? É uma apresentação concisa, né, das ideias num texto. É uma apresentação sintética das ideias. Tem que ter uma progressão, porque o resumo, lembra que é parágrafo único? Então, a pessoa vai ler como se fosse uma história, ela vai ler na sequência ali.
é chato quando a gente está lendo e de repente parece que muda de assunto, sabe? Então, depois que você fez o resumo, é muito importante você ter aquela leitura. Não, tá pronto, vamos ler. Para você ver se não teve aquele salto, aquela mudança, tá? Inclusive, é bom quando tem mais de uma pessoa junto, porque aí você fala, lê para mim, vê se você acha que tá bom. Isso é legal, é um treino bom. A gente pode trabalhar em dupla, por exemplo, que aí vocês podem um ajudar o outro e tal. E, na verdade, o foco do resumo vão ser as principais ideias do autor, né? A forma, já falei disso, né? Parágrafo único. Tamanho, até 250 palavras. Às vezes você pode falar das 15 linhas. Normalmente, por exemplo, congresso, evento de iniciação científica, congresso UNIC da Univac, ou outros congressos. Às vezes fala assim, você manda um artigo completo de até 6 páginas, e um resumo de, sei lá, 7 a 15 linhas. Mas por que fala de linha? Porque aí você precisa respeitar o tamanho da letra e o tipo da letra. Então, por exemplo, até 15 linhas em Times New Roman número 12. Aí você já sabe, aí sim, aí você já tem um padrão, entendeu? Então, quando fala de linha, normalmente vai dizer que letra que é, como é que vai ser, né? Primeiro, quando você... Regra geral, que eu acho assim, vale para todas as áreas, prefira frases curtas. Faz frase curta. No caso do resumo, porque o resumo é limitado. Então, não dá para você fazer aquela frase muito longa. Se você fizer uma frase de 5 linhas, já foi metade do resumo, já. Então, pode usar terminologia específica, você pode usar as expressões técnicas, não tem problema nenhum isso, tá? Itens no resumo. Identificação, introdução, materiais e métodos, resultados, discussão e conclusões, e às vezes você termina citando o apoio. Esse trabalho teve apoio do CNPq, esse trabalho teve apoio, sei lá, fundação, tal. Agora, lembrando, o resumo é parágrafo único, então você não vai colocar assim, identificação, escreve, introdução, escreve. Não, você vai contar nesta ordem, mas é tudo dentro daquele parágrafo, tá? A introdução, o que seria? Qual é a pergunta que você está fazendo? Por que você está fazendo? Por que vale a pena perguntar isso? Uma rápida introdução e o objetivo do trabalho. Aí você fez lá, né, umas 2, 3 frases, você fez isso. Materiais e métodos, de forma breve, mas compreensível, como você procedeu para responder a questão. Foi realizada entrevista com 80 participantes no segundo semestre de 2020, na localidade tal. Bem simples, né? As respostas foram tabuladas e classificadas. Pronto. Resultados. Quais as respostas que você encontrou? Né? O que deu? E aí a discussão e conclusões, a parte mais importante, né? Descrever de forma resumida o que essas respostas significam. Qual a sua interpretação? Podemos concluir que, né? Ficaram sujeitos a muita tensão, a situação está difícil, vai fazer uma conclusão aí. Lembrando sempre de usar uma linguagem que... A linguagem escrita ela é um pouco diferente da linguagem oral, ela é até bem diferente. Tem que ser um pouco mais formal mesmo, né? Ok, o que a gente tem que lembrar de fazer? Seguir uma ordem lógica, aquela coisa de não quebrar, não pular etapas. Seja claro e conciso, mas também completo, né? Não pode pular a coisa, né? Se você fez algo, você tem que falar. Cite apenas referências essenciais. No caso do resumo, não dá para você ficar citando muitos autores, tem que ser bem conciso. Confira, isso é importante, né? Aquele final geral. Confira a digitação, o número de linhas de palavras para ver se está dentro, porque às vezes, gente, ficou lindo, mas, sei lá, passou do limite, vai para a revista ou para o congresso e fala assim, você vai devolver, vai dizer que você estourou as linhas, você não respeitou o limite, sabe? Então é chato, mas a gente tem que ir treinando. Isso é treino, viu? Isso é tudo treino. Diz a lenda, né, que o cara que é bom, que vai estar experiente para fazer isso, ele conta a história do mundo em 15 linhas. É um desafio, né? É um treino para a gente, mas dá para fazer. O que não fazer? Não usar gíria,
não usar gíria nem de laboratório, nem coisa que você comenta na gíria da turma de vocês aí, nem de coisa de rua. No escrito não vai dar certo. Frases ou parágrafos longos, já falei, vou repetir. Evite, né? Faz coisa curta. E aqui, fundamental, vou falar isso 200 vezes ao longo do semestre, né? Questão ética, nunca copie ou apresente parte de livros ou ideias da literatura como sendo suas, porque isso é plágio e não pode, né? É um crime intelectual, isso aí a gente não pode... Então, nossa, eu sou professor de metodologia, gente. Se vocês fizerem uma bobagem dessa, uma cópia, vai queimar o meu filme, por favor, hein? Pega mal pra caramba. Então, eu sou super de boa, você pode escrever 10 vezes, eu dou apoio total, mas pro teu trabalho, mas não copia, porque, assim, é uma das poucas coisas que vai me deixar bem chateado mesmo. Então, fazer a gente mesmo, né? Descobrir a sua voz, teu estilo e tal. Cuidado, não escreva os resultados serão discutidos. Gente, por que eu estou falando isso? É comum a pessoa escrever um projetinho, faz um projeto, né? Ah, vamos fazer tal coisa, pretendemos entrevistar, depois vamos analisar os resultados e tal, e depois vamos fazer a discussão. Beleza, isso está na tua cabeça, você faz o projeto, está no papel. Depois, quando você vai fazer o resumo, você já fez tudo isso. Então, você não pode falar os resultados serão discutidos. Os resultados são discutidos, os resultados foram discutidos. Claro, você já fez, né? Tá bom? É bobagem, assim, mas às vezes por uma coisa dessas, a gente encontra um cara mais chato pela frente, e o cara vai falar, pô, meu, né? Aqui nós não vamos ler isso, é só um exemplo, né? Pra você ver a carinha de um resumo, então tem lá, um resumo técnico, né? Tem lá umas 15 linhas, um parágrafo só, tudo direto, né? Ali tem a introdução, tem uma partezinha aqui que é a introdução, depois tem... voltou. Depois vem aqui objetivo, na linha 4 aparece objetivo, depois você vem as respostas, resultados, principais resultados, já veio os resultados, depois vem, né, os resultados mostram, tal, então aqui no final tem uma conclusão. Não é para a gente ler esse agora, mas é só para vocês verem a cara que é, né? Tem o título, os autores lá em cima, né? Muito bem. E futuramente, não demora muito, a gente vai falar do relatório, mas vamos por etapas, né? Tá? Então, isso é uma apresentação assim, com dicas, né? Pensando principalmente nesse caso, quando você está desenvolvendo o seu trabalho, né? Então, você vai resumir algo que você já está estudando, não é uma leitura de outra coisa, de outra pessoa, de outra obra, tá? Muito bem. Mas agora, eu acho que está super bom de teoria, acho que já foi teoria pra caramba aqui. Falamos, conversamos, eu quero saber se vocês têm alguma dúvida, algum comentário que vocês queiram fazer, e se não... Bom, deixa eu abrir para ouvir vocês. Como é que tá aí? Vocês estão vivos aí? Estão saudáveis? Beleza. Gisele, obrigado, viu, que você está aí, firme, né? Ó, o que eu pensei? Eu liberei no ambiente virtual eu acho que são 3 textos, são 2 artigos e um link de jornal, de uma publicação online, né? Sobre temas diferentes, coisas recentes, coisas atuais. E a tarefa que eu queria passar para vocês é que vocês façam, né? Que era bom a gente experimentar essa coisa de fazer um resumo, né? Como que vai fazer o resumo? Então, eu coloquei esse material para vocês terem opção para escolher, né? Mas eu quero abrir aqui a possibilidade de, sei lá, se vocês tiverem alguma outra ideia de algum outro material. Eu coloquei lá, são 3 artigos curtos, né? E agora eu vou contar para vocês um meio segredo, que é o seguinte: esses trabalhos todos que eu estou colocando lá, eles foram criados, mandados para congresso e tal, e depois do trabalho pronto a gente faz o resumo. Então, tenho todos os resumos já prontos, né? É claro que eu não queria mandar para vocês com resumo, porque senão é sacanagem, né?
Então, eu pensei, eu coloquei no ambiente virtual os trabalhos sem resumo, para vocês tentarem criar um resumo, pensando nessa coisa assim do 150, 200 palavras, não mais do que isso. Isso deve dar umas 12 linhas, tá? É por aí. E aí vocês podem fazer, acho que digitar mesmo o texto, enfim. Se vocês quiserem digitar, por exemplo, pode ser até no Notepad, no bloco de notas, não tem problema. Mas aí, de alguma forma, eu precisaria receber isso para a gente poder ler e trocar ideia, né? Pergunta: vocês têm fôlego para fazer isso hoje, agora, sim, eu já fico aqui na espera e a gente já olha? Ou vocês querem que eu deixe isso para vocês e aí vocês mandam com calma, olha com calma, faz ao longo da semana, e aí semana que vem a gente olha? Que tal? Como que tá? Professor, eu ia falar para você deixar para a gente pegar semana que vem. Pode ser? Eu acho, porque eu imagino que vocês estão cansados. Tá, eu queria. Seria bom um tempo a mais para fazer com calma, claro. Eu estou pensando nisso também. Tá. Professor, só para ver que então, os 3 textos são Covid provoca mudanças. Isso. Artigo Libras e artigo Ciência e Notícia. Isso, são esses 3 aí. Eu vou colocar, que eu pus agora, assim, meio rápido, tinha separado, mas eu pus agora. Então, eu vou colocar lá um texto, um rótulozinho em cima, dizendo, aqui são 3 opções de texto para vocês lerem, e vocês podem escolher um só, né? Se quiser ler tudo, ótimo, mas assim, para fazer o resumo, vocês escolheriam um deles para fazer o resumo, tá? Eu acho que vai dar 150. Oi, fala. Deixa eu tirar uma dúvida com Pode você. falar. Esse conteúdo que você passou hoje aqui na aula, tá lá no AVA? Aquele Olha só. slide? Não, então, os slides eu vou colocar daqui a pouquinho, né? Hoje mesmo eu coloco. Ah, tá. Não. Eu na verdade, o que acontece? É porque eu não terminei de copiar uma coisa. Não, fica tranquila. Ô, Gisele, e vocês todos, pessoal, não se preocupem em ficar copiando, tá? Porque eu vou disponibilizar, tá? Eu sempre vou mandar para você. Essa é a vantagem do online, né? Que a gente pode já coloca lá. E aí fica mais tranquilo, né? Então eu vou... Normalmente eu deixo para depois da aula, essas apresentações eu coloco depois. Porque aí eu sempre gosto de revisar. Eu sou aquele cara chato que fica olhando, muda uma palavra, sabe? Não, deixa eu melhorar aqui. Eu fico todo cheio de frescura para poder ficar legal, para poder deixar bem legal para vocês. Então eu vou... Mas tem um deles que eu já coloquei, que já estava... Falei, esse aqui já está no ponto, que é o primeiro texto de hoje, aquele que fala da natureza da ciência social. Esse já está pronto, já está lá para vocês, o PDF, tá? E aí, os outros 2 que eu apresentei, eu vou colocar daqui a pouco, tá? Me dê até amanhã de manhã. Se eu não conseguir hoje, até amanhã de manhã eu coloco, tá? Porque eu vou dar mais uma mexidinha e tal nisso. Aí eu vou colocar, então, um texto, mas vocês estão aqui, eu já vou adiantando, que é isso, né? Dados os 3 textos, escolha um e faça um resumo, tá? E aí, eu acho que vocês podem... Eu acho que eu posso abrir uma... Não sei se vocês estão acostumados a fazer como tarefa lá do ambiente virtual, que você posta ali mesmo. Eu acho que era legal, hein? Sim, professora, a gente está acostumado a fazer isso. É legal, professor, que daí você pode colocar, tipo, comentários, né, também. Isso. E também fica organizadinho. Então, eu vou fazer isso. Eu vou abrir... a gente terminando o nosso encontro aqui, eu vou lá e abro. Os textos já estão lá, eu vou abrir só uma tarefinha dizendo, escolha um dos textos, tá? Produz um resumo, coloca o número de palavras, tal. E aí vocês... E temos uma semana aí para isso, até quinta que vem, e aí a gente já faz uma leitura. Talvez, eu vou, dependendo do tempo que eu tiver, né? Eu já posso até olhar antes. Mas a gente separa um tempo da aula para poder olhar, ler alguma coisa juntos, né? Para poder comentar. E para efeitos de exemplo, porque também tem aquele pessoal que fala, pô, professor, tá dando só tarefa, mas não deu nenhum exemplo, né? Eu só falei como é que faz e não mostrei um resumo. Bom, no artigo que está lá, deixa eu ver, ele
Esse artigo que eu coloquei semana passada, a luta das pessoas com deficiência pela saúde frente à pandemia Covid-19. Esse é um artigo que eu coloquei semana passada, um artigo que foi publicado agora em janeiro, né? E ele está num formato de artigo científico. Então, ele tem um resumo lá no começo, e em seguida vem o artigo. Então, esse resumo é um exemplo. Ali vocês têm um trabalho completo e com um resumo lá no comecinho. Já fica... Dá uma olhada nisso que vocês vão ver como é que é. Ter uma noçãozinha, tá? Chique. Então, Professor, uma pergunta. fala, Estela. Esses slides você vai disponibilizar depois lá no AVA para nós? Os Eu slides vou. que você passou para a gente hoje? Eu estou só dando uma última revisada. Tranquilo. Eu faço umas 5 ou 6 revisões, depois eu coloco, mas eu vou mandar. Hoje mesmo eu coloco, tá? Eu achei uma palavrinha lá que eu vou melhorar e daí eu já coloco lá. Tá bom? Beleza? Mais algum comentário, alguma coisa, crítica, sugestão? E aí, semana que vem, a gente fala de resenha, que é muito importante para vocês. Eu acho que a sequência ficou boa. Falar de resumo, depois um passinho para frente, né? Como diz o cobrador, um passinho para trás, um passinho para frente. Aí a gente vai para a resenha, que às vezes as pessoas confundem resenha com resumo, porque tem semelhanças, mas não é a mesma coisa, tá? Então, acho até bom separar, por isso que eu aproveitei a aula de hoje para a gente fazer. Hoje só resumo. Aí, semana que vem, a gente entra, tá bom? Beleza, gente? Então, se tiver tudo bem por vocês, eu encerro por aqui, agradecendo a presença, os dedinhos para cima, os joinhas, muito obrigado. A qualquer momento, Professor, fale, você Gisele. falou que ia ler um pedacinho do seu livro. Eu não Você esqueci. quer ver? Ó, aqui eu tenho... Esse aqui é o Sem Trova, Sem Salvação. Você não estava aqui semana passada, não, né? Semana Eu passada... tava assim, mas eu tava pelo celular, então eu Você não estava abri quietinho, a tá certo. câmera. Isso aqui é um livro, vamos dizer que é o resumo da poesia, são trovas. Trovas são 4 linhas só, né? Então, eu vou ler uns trechinhos. Ele é bem assim, para quem está com pouco tempo de ler, você pega um desse aqui, ó, você lê rapidinho, são 4 linhas ali, pá. São 100 trovas. Então, vamos lá. Abri ao acaso aqui, caiu esse que eu vou ler para vocês. Se fosse verdade tudo que do inimigo eu ouvi, teria nascido mudo, ou nem nascido. Nasci. Então, essa é uma primeira. Deixa eu ver se abro outro aqui. A gente segura as pontas, porém vejam só vocês. Eu saí, paguei 2 contas, o correio trouxe 3. Então, dia a dia, né? Cotidiano. Então, tem ali, ó. Olha, esse aqui eu gosto dessa trova. Nem todo mundo imagina, mas agora eu vou contar. É o instrumento que ensina como se deve tocar. Tá bom? Vamos pensar, né, nessas coisas. Então, são trovas, né? Tem uma métrica, tem todos os limites. Tem também essa coisa da forma. Eu acho legal exercitar isso. É soneto, é a trova, né? O cordel. São formas que eu uso como exercício também, né? De treino, da gente conseguir falar o que quiser, bem resumido e tal. Né? E é isso. Tem alguma... eu vou para finalizar, então, hoje mesmo, eu vou fazer uma trova de adivinha. Vamos ver se vocês acertam essa aqui. Deixa eu ver. Trovas de adivinha. Deixa eu achar aqui. Quem não souber, que confira se é verdade a nossa dica. Quanto mais a gente tira, tanto maior ele fica. Pode escrever no chat aí. Não? Ó, Pode repetir, professor? Quem não souber, que confira. Eu sei, é dinheiro. Quanto mais a gente tira, maior a dívida. Mais pobre fica. Não, Sandra, dinheiro não. Ó, quem não souber, que confira se é verdade a nossa dica. Quanto mais a gente tira, tanto maior ele fica. O que será? Nada? Eu estou com muita vontade de não dar o gabarito, deixar para a semana que vem.
Quanto mais tira, maior ele fica? O que é que quanto mais tira, maior ele fica? Vocês vão querer a resposta hoje ou só semana que vem? Dá para Calma, pesquisar. professor. Cabelo, quanto mais a gente tira, maior fica. Para Ou não? você, Não, né? nada a ver, né? Para você. Isso é bullying. Isso é bullying hoje, Gisele. Eu, quanto mais tiro, não nasce nunca nada mais. Quanto mais tira, pior é. Ô, professor, uma pessoa respondeu no chat que eu acho que também é o buraco. Estela, palmas para Estela, acertou. Parabéns, Então, Estela. Parabéns, Estela. Primeiro, aê, muito bem. Muito bem, mostrou a cara na janela, é isso aí, Estela, é isso mesmo. Quem não souber que confira se é verdade a nossa dica. Quanto mais a gente tira, tanto maior ele fica, é o buraco mesmo. Legal. Valeu, gente, ó. Então, ficamos por aqui. Eu vou colocar um enunciado de uma tarefinha lá no ambiente virtual, tá?